título da pregação é A Promessa da Vida Abundante. Ai, obrigada. A Promessa da Vida Abundante. Então, viva a vida plena. Na verdade, o título era para ser somente a promessa da vida abundante, né? Mas como nós chegamos de um retiro espiritual muito abençoado, assim, eu sei que eu fui muito edificada, então eu acrescentei no título. Então, viva a vida plena. O texto referência, vou colocar só como João 10:10, mas vou ler muitos textos aqui. João 10:10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Vamos orar? Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, nós desejamos ter essa vida plena e na verdade nós já a temos por causa de Jesus, pelo que Ele já fez por nós. Então que nós possamos ser gratos e que a gente possa viver essa vida abundante. Mas diante do que nós vamos aprender hoje, que nós possamos amadurecer, Pai. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. O lema deste ano, todos já sabem, é firme nas promessas. E a cada mês deste ano, o pastor está incumbido, né, de reforçar o lema, né, de reforçá-lo. O lema anual, gente, tem importância espiritual sobre uma igreja, né? O que dizer a respeito deste lema, né? Sobre ser firme nas promessas. Estar firme nas promessas requer perseverança. Permanecer firme nas promessas requer fé. Ter fé e ter fé é ter convicção de algo. Ter convicção precisa de um objeto, requer um objetivo, porque se não houver, não tem um motivo, não tem um porquê a gente permanecer firme, não tem porquê sermos perseverantes ou acreditarmos. O que quer dizer então sobre ter fé? Uma vez que fé, gente, é acreditar e agir. Ter fé requer ação. E a Bíblia sempre usa o termo obras, né? Pois é. Então ter fé é acreditar e agir em cima do que se acredita. Eu creio que eu posso emagrecer, mas se eu não ajo, então não é fé que eu tenho. Eu apenas acredito. Por quê? Porque ter fé requer ação. Dá para os irmãos entenderem? Requer ação, requer atitude, requer planejamento, requer esforço, requer comprometimento. Ouvir e crer que Jesus veio para que a gente tenha vida e a tenhamos em abundância é bonito, gente. É correto afirmar isso e é até romântico. Nossa, Jesus, meu herói. Ele venceu, né? O maior vilão, a morte, sim. Mas nós precisamos nos lembrar que para que isso viesse a acontecer, um preço muito alto teve que ser pago. Preço de sangue, preço de dor e humilhação, morte. E amados, por que eu resolvi trazer essa palavra? Porque humildemente eu trago essa palavra para os irmãos como algo que Deus colocou no meu coração, porque essa palavra vai ser uma palavra alegre, bem, né, assim, cheia para aumentar a esperança dos irmãos, para os irmãos decidirem a ter fé. Mas eu fui realmente tocada pelo Senhor a tentar levar a igreja a um nível maior, a um nível mais alto, para a gente não ficar romantizando esse versículo João 10:10. Sabe por quê? Porque a gente pensa só numa coisa boa, na promessa, mas teve um alto preço a ser pago. E por conta disso, nós temos um papel a cumprir também. Mas enfim, então teve um alto preço a ser pago por isso. Só que a gente só quer as benesses e não retribuir quase nada por elas. Gente, nós somos e agimos muitas vezes como
comer, sem ajudar a preparar, sem colocar na mesa, né? Sem lavar os pratos depois. Eles querem roupas lavadas, passadas, internet de graça, sem agradecer, sabe? Por isso, querem dinheiro para comprar coisas sem pagar de volta, sem ajudar em nada, nem que seja com obediência, disciplina ou gratidão. Nossos filhos não sabem ou não enxergam que para terem o que eles têm, alguém na família tem que pagar o preço. O quê? Acordando cedo, trabalhando o dia inteiro, pegando o trânsito pesado, tendo desafios e obstáculos, né, no trabalho, na escola, onde seja, contas a pagar e por aí vai. Só que aí nós agimos muitas vezes dessa mesma maneira com o nosso Senhor Jesus. A gente quer o Salvador, a gente quer os benefícios da salvação, nós queremos as promessas, nós queremos as bênçãos, queremos um mordomo, mas nós não fazemos o mínimo esforço para dar os frutos de arrependimento, de conversão, de transformação, de gratidão, de crescimento, e assim vai. E amados, eu estou falando nesse tom de voz porque eu fiz essa pregação para acusar, apontar peso ou dedo e nem colocar peso no ombro de ninguém. Estou trazendo essa palavra com muita humildade, amados. Por quê? Porque é algo que pesou sobre mim e vem como uma forma de apelo. E eu desejo imensamente motivar a igreja a ter e a viver uma vida em abundância. Mas o conceito de vida em abundância também tem que ser explicado por um ângulo diferente. Ter vida em abundância, igreja, é realmente conseguir enxergar a bondade, o bem, a beleza, sabe? Que a vida tem, que a vida oferece, mesmo em meio ao caos, em meio aos problemas, em meio à dor. Mas quem pensa que quem tem vida plena e abundante é só quem é rico, precisa enxergar que existem muitas pessoas ricas, existem milionários e até bilionários que são vazios, são tristes, são deprimidos e são solitários e que vivem vidas decadentes. Quantos famosos nós conhecemos que bebem demais, que são alcoólatras, quantos se drogam, quantos se prostituem e por aí vai. Então, basta ver a vida, gente, dos famosos, que a gente percebe que riqueza não é ter vida em abundância. Podem entender isso? Façam isso com a cabeça, por favor. Igreja, eu não posso, né, falar o que os amados de repente querem ouvir. Mas eu preciso hoje trazer o que a igreja precisa ouvir. Precisa. Porque está na hora de comermos um alimento mais sólido. Tem crentes que usam este versículo para justificarem a sua busca pela felicidade, seu bem-estar, seu próprio bem-estar. E buscar a sua felicidade, gente, não tem nada de errado. Não tem. Eu faço isso, né? Não tem nada de errado. Porém, negligenciar, ignorar a vontade de Deus, isso sim é que é errado. É a vontade de Deus que você tenha vida em abundância. E Jesus mesmo, ele afirmou que foi para isso que ele veio. Mas, se a promessa de vida abundante é para um bem maior e não somente para si mesmo. Pastor Edson falou sobre isso na ceia. E aliás, se a ceia tivesse acontecido semana passada e ele tivesse falado, eu ia pedir para ele o texto que ele leu, porque eu ia acrescentar na pregação. Perfeito. Gente, a vida é muito mais do que o eu, né? Muitos de nós, a gente vive, né, a vida gira em torno do nosso umbigo. E não foi para isso que Jesus veio. E é isso que nós precisamos entender. Nós cometemos esses erros, gente, de negligenciarmos, de ignorarmos, de desobedecermos à vontade de Deus. Eu vi um post, né, do pastor Paul Washer e a seguinte frase: qualquer um que diz que Deus o salvou e continua a viver como vivia antes, eu pergunto, Deus
o salvou de quê? Pesado, né? Assim, de cultura. Eu ouso repetir hoje, agora, o que eu já repeti em várias outras pregações, amados. Será que ainda tem crente nesta igreja que pensa que Jesus derramou seu precioso e inocente sangue para que você possa continuar mentindo, roubando, fofocando, desejando mal, desejando coisa dos outros, fornicando ou vivendo do jeito que quer, quando quer e como quer? Essa pergunta de Paul Washer é válida porque nos confronta ao seguinte, se a gente crê, o crer então gera ações de transformação, de cumprimento, amados. Então, eu preciso perguntar para todos nesta noite, e principalmente para os que são crentes há muito tempo como eu: você crê em Jesus Cristo? Ai, pastora Rosa, mas que pergunta é essa? Se eu não cresce, eu não estaria vindo para a igreja, né? Mas a questão é que a gente tem que lembrar sempre o que o crer requer. O que a fé exige? Se a gente crer, o crer faz com que a gente não fique acomodado nas nossas vidas, na nossa bolha, no nosso conforto. O crer faz com que a gente sempre produza para o reino de Deus. Diga amém. E é por isso que nós precisamos analisar a nossa fé hoje, se a gente crê realmente. Porque se a gente crê, como Jesus disse em João 14, versículo 12, a primeira parte: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Aí fica aquele silêncio assim, né? Que obra você, que obra eu, que obra nós temos feito, igreja? Que obras maiores nós vamos fazer, se nem obra nenhuma a gente está fazendo? Nós estamos ocupados demais, nós estamos cansados demais, nós estamos sentindo dores demais, a gente está sofrendo demais, e a gente está muito isso, eu o tempo todo. Pastora, a senhora está pegando pesado, né? Sim, mas a verdade é que muitos de nós estamos acomodados, vamos admitir. Eu fui confrontada, e é por isso que eu estou compartilhando e desabafando com os irmãos. Estamos acomodados. Será que estar aqui, neste lugar, uma ou duas vezes na semana é grande obra? Olha que eu não estou apontando o dedo para ninguém, tá? Porque eu moro aqui, estar aqui 2 vezes não é fácil, né? Não é fácil. Mas é necessário a gente refletir, é necessário a gente se analisar, nós nos analisarmos. Ninguém vai prestar conta para mim, né? Mas nós vamos prestar conta para Deus. Apocalipse 22, 12 diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Que obras? Aqui nós podemos entender 2 coisas, né? Por obras. As obras é o que nós fazemos no nosso dia a dia, o que nós fazemos quando ninguém está olhando, e assim, a nossa conduta quando a gente está dirigindo, etc e tal. Tem isso aqui que a gente pode chamar como obra. Mas também tem a obra que Jesus incumbiu para cada um que está aqui, não só para os pastores, mas para cada um. Então, por favor, cutuca a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus te incumbiu de uma missão. Incumbiu, sim, porque nós vamos prestar contas e nós vamos receber recompensas, né, por elas. Então, nós temos a missão de falarmos e levarmos o amor de Deus às pessoas. Até a ceia do Senhor, quando o pastor Ailson falou, sabe, a gente participa pensando no conjunto e também trazer, tipo assim, reconciliação. Enfim, gente, é o conjunto, é a unidade, não é só sobre o eu. E nós precisamos sair daqui entendendo isso. Aí, eu posso falar sobre promessa de vida abundante para quem não produz? A gente quer ficar firme na promessa, mas como criancinhas?
que só quer dar, né, as promessas, quer receber as bênçãos, mas não quer crescer, não quer amadurecer, não quer dar frutos, não quer fazer sacrifícios, não quer fazer compromissos. Tem pessoas que não querem pegar cargo numa igreja, uma função, por quê? Porque tem que se comprometer. E como é que nós vamos viver vida em abundância, vida plena, se a gente nem sabe qual é o conceito que Deus dá a respeito de vida? Vida em abundância. Gente, crer que Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância, não é para que a gente satisfaça a nossa vontade, né? A nossa carne, alimente o nosso ego. A vida que Ele ofereceu e continua oferecendo é a vida eterna. Amém. A vida abundante aqui na terra é para que nós tenhamos a força e os recursos para que alcancemos a plenitude de Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus é? É Senhor, é Rei, ok, mas é perfeito, santo. E é isso que nós temos que buscar. Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Só por este versículo, né, a gente já pode entender o que é ter vida plena, o que é vida em abundância. É o que, gente? É alcançarmos a unidade da fé. E isso fala de unidade e fala o quê? De muitas pessoas. Não fala só sobre o meu eu, tá? Fala de ter conhecimento de Jesus. Fala sobre amadurecer à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é plenitude? Sinônimos de plenitude, da palavra: totalidade, completude, integralidade, inteireza. E muitas das vezes nós cristãos, a gente entrega só partes das nossas vidas. Mas aqui não mexe não, aqui é só no meu horário, aqui é só quando eu quiser, aqui é só quando eu puder. Jesus Cristo, Ele se entregou por inteiro. Por que a gente entrega só partes da gente? Nós precisamos entregar, e a gente precisa buscar essa inteireza, essa plenitude em Cristo, de Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, o que é viver vida em abundância? Não é ter dinheiro, fama e sucesso. Isso pode acontecer e não tem nada de errado, gente. Tá? Não estou condenando, não, pelo amor de Deus. Porque tem igreja, tem lugares, e tinham épocas em que as pessoas tinham que viver de forma miserável. Não, gente, de forma alguma. Não tem problema, isso é consequência, isso vem de propósito de Deus e etc e tal, tá? Mas só ter o dinheiro, fama e sucesso, isso é padrão do mundo. Você só tem valor. O mundo mede o teu valor pelo teu dinheiro, pelos teus diplomas, pelas tuas posses, pela tua fama, pela tua beleza. Só que a verdade é que para Deus isso não é nada. Nada. Isso não é nada. Quem vive a vida e em abundância para Deus é aquele que busca viver e imitar ao seu Filho Jesus. Amém, igreja? Amém. Jesus, Ele não foi humilhado, machucado e morto para que você e eu, a gente possa viver confortavelmente na nossa casa, né? À vontade, alimentando a nossa carne, a nossa vontade, o nosso ego. Estão desanimados por ouvirem essa palavra hoje? Não vou parar. Misericórdia. Eu não sei o que responder a isso. Mas, gente, continua. Não, eu vou perguntar de novo. Eu acho que não entenderam. Alguém desanimou em ouvir essa pregação até agora? Não entenderam, né? Mas se alguém desanimou, gente, uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos é não julgar. Eu não julgo, gente. Os próprios discípulos de Jesus desanimaram com a pregação dele. em João 6,60 está escrito assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Jesus disse em Lucas 9:23:
Duro é este discurso. Opa, desculpa, não. 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Gente. Então, só aquelas palavras bonitas, né? Não, a gente precisa amadurecer. Jesus foi muito claro. Se alguém quiser vir após mim, tem um preço a pagar. Tá? Mas hoje em dia, isso infelizmente não é pregado nas igrejas. Só que eu preciso. Porque quando a gente chegar lá no céu, né, eu não quero Deus falando, olha, esse evangelho não ensinou você, né, a fazer obras. Meu Deus. Não, eu preciso falar. Eu preciso porque eu desejo viver uma vida plena, vida em abundância, verdadeira. E porque eu desejo isso para a minha vida e é coisa boa, eu desejo isso para a vida dos irmãos também. Conceito real de vida, igreja. Temos que aprender. Paul Washer também mencionou no mesmo post: se é uma coisa que a pregação evangélica anda fazendo, é diminuir o tamanho de Deus e aumentando o tamanho do homem. Pois é, não estejam aqui nessa igreja por causa de homem. O homem é fraco, sabe? Estejam aqui porque Jesus está aqui, porque o Espírito Santo atua nessa igreja. E se o tamanho do homem aumenta, se isso acontece, a gente não vive a vida plena, a vida em abundância. Ao contrário, se a gente faz isso, a gente afunda cada vez no buraco. Por quê? Porque a gente sempre toma decisões erradas. Danado, pastora. Mas seja realista. Muitas das vezes a gente toma. Muitos dos problemas que nós encaramos foram por decisões erradas que nós tomamos. Né? Nós fazemos coisas erradas. Nós pensamos, falamos, né, coisas ruins. Viver vida plena é viver em Cristo, pelo poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. Então eu volto a dizer que viver em abundância vai além de enxergar bondade, bem, né, e beleza na vida em meio ao caos, aos problemas, à dor. Isso é básico, gente. Isso é básico que a gente tem que fazer. A gente tem que encontrar motivos para achar beleza. Então, se tem que pegar o ônibus todo dia lotado, olha a paisagem, sabe? Agradece pelo sol. Ultimamente eu estava assim, Senhor, não aguento mais chuva. Então, quando o sol sai, obrigado pelo sol da manhã, sabe? Então, a gente tem que aprender. Isso é básico. Isso é básico, né? Miserável é quem não sabe fazer isso, quem não faz isso. Mas ter vida em abundância vai muito mais além da gente só encontrar bondade, beleza, né? Beleza e o bem nas coisas. Se nós analisarmos um pouquinho mais esse versículo 10 de João 10, né, a gente sabe que, ao contrário de um ladrão, Jesus ele não veio por razões egoístas. Não, ele foi totalmente altruísta. Né? Ele não foi egoísta. O ladrão tem más intenções, tirar o que é teu, sabe? Pois é, a tua paz, a tua alegria, a tua saúde, teus sentimentos, teus relacionamentos, teus bens, né? E isso não importa se vai te fazer mal, se vai te deixar triste, se vai te deixar deprimido, se vai tirar a tua vida. O ladrão não está nem aí em relação a isso. Mas Jesus, pelo contrário, o que ele faz? Ele dá. Ele veio para dar a vida por nós. E ele veio para que nós tenhamos nele uma vida significativa, uma vida assim, intencional, uma vida alegre e uma vida eterna. Amém. 1 Coríntios 2:9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Só que a vida abundante não consiste em abundância de coisas materiais. Não consiste em coisas para te fazerem feliz. Senão, gente, Jesus ele teria sido rico quando ele veio ao mundo, né? Ele não precisaria depender de ofertas de pessoas para sobreviver na sua época. O foco não está na nossa satisfação, está na vida eterna. Jesus ele disse em João 17:3:
E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a chave para uma vida verdadeiramente abundante e plena é ter o conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu poderia terminar aqui, mas não vou, né? Lendo 1 João 5, 13 a 15. Prestem atenção. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade dele, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Mas aí, então, o que é ter vida em abundância? É ter a sua oração respondida. Mas aí vem os hipócritas conflitos, né? Por quê? A gente não ora. A gente ora tão pouco. E se a gente sabe que tem oração que só vai acontecer, vai ter resposta quando tem jejum junto, piorou. Por quê? Porque a gente morre para jejuar um dia na semana. Então, saiba que quando você ora e jejua, você está tendo vida abundante. Você está vivendo vida plena. Diga amém. Amém. Não é o que a gente queria. Mas quando a gente faz isso, isso é ter vida plena. Amém. Ter as nossas orações é ter uma vida em abundância. Amém. Então, se a gente não está tendo as nossas orações respondidas, então vamos orar mais, vamos buscar mais. Vamos buscar mais o conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus Cristo e atuar pelo poder e autoridade, né, do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Oh, pastor, mas eu não quero esse tipo de vida, né? Porque orar é cansativo, jejuar é doloroso. Eu não te julgo, eu sei, sabe? Mas eu só estou apontando o que uma pessoa deve fazer e viver, né? Para ter uma vida verdadeiramente abundante. Mas aí eu reforço, diante do que está escrito em 2 Pedro 3,18, parte A. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, gente, conhecer a Jesus é bom. Tem gente que acha que é peso. Dias desses eu ouvi uma entrevista de uma pessoa que parece muito da misericórdia de Deus, falando que evangélica é o pior tipo de pessoa que existe. Poxa, ela precisa do conhecimento de Jesus. Ela não falaria uma coisa dessa, sabe? Mas enfim, vida plena e abundante é a gente conhecer a Deus, é conhecermos a Jesus Cristo, conforme nós acabamos de ler. E vou ler Tito 3,8. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Amém. Glória a Deus. Crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de seu Filho, né? E nos empenharmos na prática de boas obras, gente. Isso tudo é viver vida plena, em abundância. Mas requer devoção, esforço, compromisso, sacrifício, como qualquer coisa na vida. Para quem quer ficar bombado, não tem que ficar horas ali malhando, é um esforço que tem que fazer, é uma hora que tem que criar para ir na academia, é a alimentação, planejamento de alimentação que tem que fazer. Esforço, tudo é esforço na vida. E por que nas coisas de Deus, com as coisas de Deus, a gente não se esforça? Precisamos analisar isso, igreja. Então, para quem quer ter o cabelo bonito, ali, né, liso, sei lá, tem que passa tempos, né, no salão, etc e tal, né, gasta dinheiro, e eu sei disso porque eu tenho feito isso, tipo, né, requer esforço. Tudo na vida requer esforço. Manter um casamento requer esforço, gente. Manter um emprego requer esforço, tudo. Mas então, vamos manter a nossa salvação. Vamos viver vida plena, vida em abundância, com esforço sim, mas tem recompensa.
Antigamente, mas muito antigamente, aqui as paredes eram todas assim, com esse tijolinho vermelho. A gente fazia mural com estrelinhas, de quantas pessoas a gente ganhou para Jesus no ano. Aí depois, nos anos seguintes, era só perguntando, quem ganhou uma pessoa para Jesus, levanta a mão. Quem ganhou 5? Tudo foi diminuindo ao longo dos anos e a gente parou de fazer essa pergunta, né? Porque estava ficando constrangedor, nenhuma mão levantada. Pois é. Mas está na hora, gente, de voltarmos a perguntar isso. Há esforço, sim, de pessoas aqui na igreja, de convidarem, de trazerem, de cuidarem de vidas, mas isso deve ser um esforço, deve ser uma atividade de toda a igreja e não só de algumas pessoas. Assim como vir para o EBD todos os domingos é uma atividade que deve ser de toda a igreja, de todos estarem aqui, e não só quem quer vir ou só quem pode vir. Sabe? Por que tem gente que paga para ir trabalhar em um encontro? No Retiro Vida Plena, os irmãos que foram lá como intercessores, eles que foram trabalhar como obreiros, né, para limparem, quem ficou na cozinha, todos eles pagaram a inscrição, o valor integral. E pagaram. Então por que tem pessoas que trabalham para ir para o encontro? Porque essas pessoas, elas têm, porque trabalhar, servir, proporciona a essas pessoas alegria. Não proporciona dinheiro, não proporciona fama, não proporciona nem gratidão muitas das vezes. Essas pessoas não recebem gratidão, né, agradecimento das pessoas, mas elas têm essa alegria. E eu posso afirmar que elas não medem esforços para interceder, para servir, para abençoar, para que uma pessoa vá lá para receber libertação, cura e restauração. Sabe? A vida dessas pessoas é plena. E aí, não acha um absurdo ter que pagar a inscrição para ir servir ou trabalhar? Para o mundo, isso se chama burrice. Para nós, para Deus, isso se chama ter vida plena. Pois é, a vida abundante quando a gente sai um pouco da nossa rotina para sermos agentes de salvação, de cura, de motivação, de ombro, sabe? E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu sempre tive, e eu sempre compartilho com algumas pessoas, que eu tenho 300 pequenas coisas para fazer. Então, quando alguma coisa não acontece, é porque eu não fiz algo que eu tinha que ter feito. Mas, mudando-me para cá, eu continuo tendo essas 300 pequenas coisas para fazer, só que além disso, eu estou exercendo mais 2 profissões e eu estou dirigindo quase que diariamente 2 horas no trânsito. E a verdade é que eu estou exausta. Eu estou cansada. E algumas pessoas podem ter percebido, eu estou irritada. E sem contar que eu desenvolvi uma rinite. Coisa. Eu peço oração para a igreja porque eu creio, né, em oração, porque eu não aguento mais viver com esse nariz entupido. Eu não aguento mais ficar espirrando, gente. Os meus espirros não são silenciosos. E se eu não espirro de forma escandalosa, eu não paro de espirrar. Sabe? E isso tem causado desconforto na minha família, tem causado discussões. Mas pior do que isso tem me deixado exausta. Porque quando a gente espirra, os músculos, né, movem, minha garganta dói porque eu faço força. E quando a bexiga está cheia, você já imagina o que acontece, né? Pois é. Então isso tudo tem me deixado exausta, nervosa. E graças a Deus que o retiro aconteceu mesmo assim. Por quê? Porque eu não podia deixar de acontecer por causa dos meus problemas de saúde, por causa do meu cansaço, por causa da minha rotina pesada. Está sendo agora para mim, né? Não, eu não posso usar essas coisas como justificativa para não fazer o que eu devo fazer como cristã, como filha de Deus. E essa pregação, amados, é um apelo para o despertamento da igreja. Eu preciso despertar e eu gostaria que toda a igreja despertasse junto. Nós temos que reunir forças para fazer além do que nós fazemos já
de um ombro, de um ouvido. Mas aí então o fato é que se você e eu, nós queremos viver a vida que Cristo oferece em abundância, nós temos que fazer um esforço dentro do nosso horário, dentro da nossa rotina, do nosso cotidiano, para ganharmos almas para Jesus, para fazermos o bem. E não só obra aqui, dentro da igreja, uma vez por semana, dentro de uma escala, né? Porque isso é cumprir função. E sinceramente, gente, cumprir função não é viver em abundância, não. É fazer além que é viver vida plena, é viver em abundância. Mas fazer o que está na escala, cumprindo função só, né? O Senhor quer te convidar a viver uma vida plena, em verdadeira abundância. Aí, eu tenho que parar minha pregação aqui, por quê? Porque eu ia fazer propaganda. Quem pegou o boletim vai ver o que está aqui, o anúncio, né? Vai acontecer, mas a gente não sabe qual vai ser mais a data, tá, gente? Porque olha só, se viver vida em abundância é fazer mais do que nós fazemos para o nosso eu, para a nossa família, é fazer além, pensando como igreja, como corpo de Cristo, como reino de Deus, né? Então, a gente tem um projeto. Porém, dentro da reunião, né, uma breve reunião que fizemos entre os pastores, nós percebemos que, e não é que nós não estamos em acordo, nós só percebemos que temos demandas. E então nós precisamos agora, por isso eu não vou mais anunciar, mas é porque a gente tem que ver qual é a ordem da demanda, qual vai ser a demanda que nós vamos atender primeiro. E nós queríamos muito aproveitar, né, aquela unção, aquele fogo, tudo aquilo que nós recebemos, né, no retiro, a vida plena, para a gente já começar, né, com gás total. Mas assim, Deus tem propósito e eu sei que Deus está fazendo, né? E Deus já está fomentando, tá? Então estejam orando nesse sentido. A recompensa se não desistirmos. Jesus, Ele promete abundância. Ele veio para isso. Ele amou a sua vida. E Ele espera que você ame e resgate outras para Ele. Porque Ele morreu por elas também. Então, fiquem atentos aos desafios. Não deixe a onda passar e nem deixe o fogo apagar. Nós precisamos despertar. Nós precisamos viver vida em abundância. Amém. Então, viver vida em abundância está muito além do que a gente está vivendo. Deus quer que a gente viva o sobrenatural. Deus quer que a gente viva o que aconteceu em Atos 2, Atos 2, sabe? E é possível. É possível. E Deus, eu acredito que Ele esteja movendo para isso. Então, esteja com o coração aberto. O que está aqui no boletim, então, não vai acontecer a partir da sexta que vem, porque nós, pastores, vamos nos reunir e nós vamos deliberar o que vai ser a frente, né? Qual vai ser a primeira frente que nós vamos fazer. E eu achei interessante algo que foi trazido, porque nós queríamos fazer isso com as pessoas que participaram do retiro Vida Plena, mas o pastor falou, não, a gente tem que fazer entre nós primeiro, né? Então, amém. Né? Para que a gente esteja afiado, nós estejamos afiados para que a gente possa passar para vocês. Então, fiquem atentos, por favor. Coloca a mão no seu coração, então. E mesmo que nós não comecemos a fazer o treinamento que estava previsto, eu gostaria que você pensasse, ou deixasse o Espírito Santo, pede para o Espírito Santo te mostrar. Eu gostaria de chamar o louvor. Podemos cantar a tua luz. Deixa o Espírito Santo te mostrar por quem você deve interceder, a quem você deve buscar. Quem o Senhor deseja que você seja um agente para trazer? Achei muito interessante, né? Tem uma irmã aqui na igreja que ela tem feito esforço para trazer pessoas que já foram dessa igreja, né? E
E voltaram assim, que coisa bonita. Uai, se não tá, é só uma entidade de igreja alheia. Mas quantas pessoas estão precisando, né, ser chamadas? A pessoa sente que, tipo, nossa, eu faço falta. Eu quero pertencer a um corpo. Tem pessoas, né? Enfim. Coloca a mão no seu coração, deixa o Espírito Santo falar no seu coração, deixa arder no seu coração. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Então, às vezes, a gente fazendo bem a outra pessoa tira o foco dos nossos problemas, que muitas vezes até nos adoecem, nos entristecem ao extremo. Tirar um pouco os olhos de nós mesmos, fazer a vontade de Deus. Senhor, nós cremos nas tuas promessas, nós cantamos a respeito disso e nós sabemos que o Senhor não falha. Nós queremos ser receptores e ser dignos das tuas bênçãos, das tuas promessas. Mas para isso tudo requer decisão, requer maturidade, e está na hora de despertarmos para cumprirmos o ID do Senhor. Quando fazemos grupo, facilita muito, porque trocamos experiências, ouvimos testemunhos e a alegria se torna maior. Então, que a gente possa usar o nosso Zap não para somente avisos, mas que possamos compartilhar e ajudar uns aos outros em intercessão, para que vidas sejam salvas, Senhor. Queremos viver a promessa da vida abundante e de diante do que aprendemos e fomos desafiados hoje, que nós possamos frutificar para que a nossa fé seja proveniente de crermos e não só de acreditarmos. Que não sejamos acomodados, que não sejamos infrutíferos, mergulhados e preocupados com os nossos afazeres. Porque o correto é entregarmos a nossa vida para o Senhor por inteiro, que derramou a sua própria vida para que possamos ter vida e vida em abundância. Perdoa-nos por não nos preocuparmos em evangelizar, usando como justificativa estarmos ocupados, cansados, porque de fato estamos, e nós sabemos que o Senhor entende. Só que nós também temos que nos lembrar que Jesus não mediu esforços para nos salvar. Então, que nós possamos aprender a priorizar, a valorizar o que é importante, que é a tua vontade, que é alegrar o teu coração. Nós cantamos isso hoje no harpa, Senhor. Perdoa-nos por sermos negligentes com a tua vontade, quando o Senhor faz tanto por nós. Que aprendamos a enxergar a bondade, o bem, a beleza nas coisas e pessoas, em meio ao caos, aos problemas e dores, mas que façamos mais ainda como cristãos maduros e de fé. Eu oro para que estejamos juntos, ó Deus, que sejamos uma igreja, Senhor, que faz a diferença, que sejamos, ó Deus, que sejamos uma família de verdade, Pai. Ensina-nos e ajuda-nos a sermos uma igreja que ganha almas para Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus.